Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. Estamos no ar com mais uma edição do nosso programa Manancial de Vida. Olha, e que na edição deste dia realmente aconteça um manancial, uma chuva de bênçãos sobre vocês que nos assistem. Nós somos da Assembleia de Deus do Ministério Fama e o nosso presidente, pastor Abigail Carlos de Almeida, deseja a todos vocês as boas-vindas e que Deus possa falar fortemente ao seu coração neste dia. O nosso presidente, o pastor Abigail, sempre tem nos orientado, conduzido o Ministério Fama de uma forma brilhante, orientado por Deus. E o nosso slogan, a nossa orientação é que a oração muda as coisas. O nosso presidente fará um pronunciamento, uma palavra de Deus também, para ministrar vitória ao seu coração. E ao final deste programa, pastor Abigail Filho, com a palavra e vida, fechando com chave de ouro as maravilhas de Deus sobre você e sobre a sua família. Mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito, haja palavra. Estamos aqui nessa fraternal hoje, comemorando aí 9 anos do pastoreio do pastor Abigail, pastor Wilma, aqui nesta regional. Essa regional tem crescido, Deus tem estendido as mãos de uma maneira muito especial e nós temos visto o grande crescimento que Deus tem dado aqui no pastoreio do pastor Abigail e pastor Wilma. Que Deus continue abençoando e sempre é um prazer podermos estar juntos louvando e adorando o nome do Senhor Jesus aqui junto com essa regional. Deus abençoe a todos e em Cristo Jesus. Amém. Morte tornando vida. 9 anos que está completando, que nós estamos pastoreando aqui, a Igreja do Garavelo, do Ministério Fama, pastor Abigail Filho e eu. 9 anos de conquistas, de vitórias. E o que nos resta dizer? Obrigada, Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor, nós rendemos a Ti. E eu quero agradecer os nossos irmãos, os nossos liderados aqui do Garavelo, também da regional de número 2, que nós, presente de Deus a nós, que nós estamos conduzindo essa regional. O nosso muito obrigado. O nosso amor, a nossa admiração por vocês é muito grande. Obrigada, Deus, por tudo. Filho do homem, mude a história com tua boca, profetiza, volte a alegria, venha Espírito. Meus irmãos, com alegria, mais uma vez, poder estar com vocês, participando aqui do programa Manancial de Vida, nessa grande festa da ceia do Senhor,
aqui celebrando a comunhão com Deus, sim, mas a comunhão aqui como povo de Deus. E nesse ato também agradecendo ao Senhor pelos 9 anos de tantas realizações, tantas conquistas. Saudar o pastor Abigail Filho por esses 9 anos de trabalho, de frutificação, de crescimento da obra do Senhor. Deus tem aprovado o seu trabalho aqui na regional, pastor Abigail Filho. E nós queremos louvar a Deus por sua vida. Que o Senhor continue proporcionando tantos feitos aqui, tantos milagres, para que a glória do Senhor continue sendo manifestada aqui neste lugar. Temos aqui a alegria do nosso presidente e toda a participação aqui de pastores da Regional 2 dessa manhã feliz, festiva, abençoada e debaixo do mover de Deus. Deus abençoe a todos. Sobre ti a vida, receba sobre ti a vida, vida de Deus, oh, Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Eu quero hoje, nesta oportunidade, falar sobre o casamento, que é uma ordem divina. O primeiro casamento foi feito por Deus, Adão e Eva. Está narrado em Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Falhei uma adjuntura que esteja como diante dele. E da terra formou o Senhor Deus todos os animais do campo e todas as aves do céu, os trouxe ao homem para a gente ver como chamaria. E tudo que o homem chamou, todos os seres viventes, isso foi o seu nome. O homem teve o privilégio também, além de possuir uma mulher que Deus a deu, quando ele viu todos os seres viventes, tendo seus pares para poder procriar, macho e fêmea. O homem Adão, que foi feito do pó da terra, não tinha uma companheira como os animais o tinham. Ele pediu a Deus, foi uma oração, e Deus fez ele dormir, foi uma das destrezia, o sono dele. E enquanto ele dormia, Deus sacou um osso, e esse osso era uma das costelas. E desta costela Deus formou a mulher e trouxe a Adão. E ele disse: agora esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne, e ela será chamada varoa, porque do varão foi tomada. E quando ainda em sequência, Deus fez também os animais da terra, como está o versículo 19, e deu o direito de Adão colocar os nomes a todos os animais, a todas as árvores de verdes que existem no campo, todos os seres viventes, como até o próprio biquim tem o seu nome, apesar de ser um inseto bem pequenino. Todo animal, toda árvore, todo ramo tem o seu nome, que foi doado por Adão, um privilégio que Deus deu ao homem. E colocando esse casal no jardim do Éden, com todo o privilégio, Adão e Eva não precisavam de trabalhar, ali tinha de tudo para comer, mas ele desobedeceu. A ordem de Deus é o que ainda continua nos tempos atuais. Quantos estão desobedecendo a ordem de Deus, e esta é a razão da maldição de Deus na vida. Quantos estão destruindo a sua própria vida com bebediz, com tantas outras coisas mais, droga, enfim, a prostituição, tantas coisas que o homem está tomando caminhos diferentes, e talvez isso seja a sua perdição. Mas o exemplo foi Adão no jardim do Éden, que Deus proibiu ele não comer da árvore da ciência do bem e do mal. E disse: no dia que você comer, certamente você vai descobrir tudo como de fato. A cobra na época falou a mulher, a Eva, e a Eva comeu da fruta e deu também o Adão. E quando Deus veio visitá-los no jardim do Éden, e Deus falou, procurando por ele, Adão, ele respondeu: estou escondido aqui por detrás das árvores, porque eu vi que estava nu, estamos escondidos, costurando um avental de folha, para cobrir a nudez dele e da sua esposa Eva. Deus diz: porventura você comeu da árvore da ciência do bem e do mal? Ah, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Então ele culpou diretamente Deus.
Não viu que isso é o que acontece ainda hoje, nos dias atuais. Qualquer um quer culpar o erro do outro. Mas não restou desculpa para Deus, porque Deus expulsou ele do jardim, porque ainda havia uma outra árvore, que é a árvore da vida. Se ele comesse daquela fruta também, da árvore da vida, jamais ele morreria. Então Deus expulsou, colocou ele fora do jardim. Ele teve o décimo privilégio de ter que trabalhar, comer no suor do seu rosto. E Deus disse que a mulher teria o desejo dela para o homem, com dor teria filhos, e o seu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Então esse é o resultado do casamento. Mas o casamento foi uma coisa, instituição de Deus, quando os dois vivem um para o outro, é uma bênção da parte de Deus. É uma adjuntora, um cabeça na casa. E essa é a nossa palavra nesse programa. Que Deus vos abençoe a todos no nome de Jesus. Pastora Abigail, Carlos de Almeida. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de celebração. Terças, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Às quintas-feiras, às 19h30, noite de libertação. Nossa sede, Rua Florianópolis, Vila Paraíso, Fama. Presidente, Apóstolo Abigail Carlos de Almeida. Assembleia de Deus, Ministério Fama. Jesus ama você. A dificuldade, mesmo que experimentada, mesmo que avantajada contra ela, mas ela às vezes faz sucumbir, às vezes ela faz você rodar um pouco, mas ainda assim a sua persistência faz com que você consiga chegar do lado de lá. Jesus reúne e começa a falar muitas coisas. Que coisas são essas? Ensinamentos. Que coisas são essas? Aprendizados que vai interferir no caráter do dia a dia. Quem é que vem para a casa de Deus hoje? Talvez, quando nós vimos o texto 5.000 homens, eu disse no início da leitura aqui, onde tem 5.000 homens, naquela época que se contava os homens, não contava mulheres e crianças, todavia eram pessoas, eram gentes importantes. Convenhamos que fosse 12, 13 mil pessoas. Jesus, eu acredito que ele estava no dia que ele estava bem humorado. Sabe aquele dia que você está de bem com a vida? Que você quer conversar? Marido e mulher, isso é bom para acontecer, né? Um quer falar, um quer falar, o outro já não quer falar. Um começa a relatar e conversar coisa, e o outro às vezes fica calado, né? Todavia aqui Jesus, ele estava cheio de graça, cheio de misericórdia. Jesus estava com atenção completa, total, para os seus discípulos, para aquela grande multidão. E ele começa a falar, logo pela manhã, e ele começa a pregar para aquela multidão. E ele começa a ensinar verdades importantes, disciplinas para aquela grande multidão. E o povo vai absorvendo, e o povo vai absorvendo. Seu café da manhã, que você toma às 7 horas, quando vai dando lá para 11 horas, vocês já perceberam que ele vence, tem o prazo de validade? Quantos já observaram isso? É ou não é? Você pode comer ovo, você pode comer um biju, você pode comer tapioca, você pode comer uma baciada de salada de frutas. O povo ali, por certo, a grande maioria deles nem café tinham tomado. Eu quero entender que aquela grande multidão, 5.000 homens, um e o outro já havia dito: você não está com fome? O outro dizia: eu já estou com a barriga roncando, sabe, eu já estou tendo amarelão de fome. Até que chegou aos ouvidos dos próprios apóstolos, e eles chegaram para Jesus e disseram: mestre, já é tarde. Será que os apóstolos não mostraram o relógio para Jesus? Disseram: mestre, hoje o senhor está falando demais, hein? O senhor começou cedo e já é tarde. É claro que eu estou conjecturando, me entenda. Já é tarde, e o povo estão com fome.
Por que o povo está com fome? Porque o murmúrio, o buchicho já estava entre um e o outro. Você está com fome? Eu estou, sim, com fome, estou dando amarelão. Aí os apóstolos chegam para Jesus: mestre, é melhor que o Senhor dispensa o povo. Porque estamos num lugar onde não há comida, não há venda, não há padaria, não há restaurante, não tem armazém para que eles possam comer. Vamos dispensar eles para que eles vão até uma cidade, um povoado, onde tem um estabelecimento para que eles possam comprar um pão e comer. Olha aqui. O povo estava aprendendo. O povo estava necessitado. Qual é a necessidade que eu tenho? Qual é a necessidade que você tem? O grande defeito nosso, sabe qual é? É querer esconder as nossas necessidades. O maior defeito nosso não é a própria falha, não é o próprio defeito, é nós queremos mascarar aquilo que é a nossa necessidade. Alguém chega para você e diz: você precisa disso. Não, eu não preciso. Você quer se esconder atrás daquilo que é a sua necessidade. E chega um momento que ninguém pode te resolver. Ou é Deus te ajudar, ou é Deus precisar na sua vida o milagre da sua necessidade. Porque ninguém poderá te acudir. Ninguém poderá precisar aquilo que você está almejando, necessitando e querendo. Agora, você precisa dizer: eu estou com necessidade. Eu estou almejando algo do qual Deus pode me dar. Deus tem para me dar. Deus faz acontecer na minha vida o milagre daquilo que eu preciso. O grande maior defeito é quando chega para você e diz: você está com fome? Não, eu na verdade eu nem estou comendo. Eu passo o dia todo sem comer. E há poucos dias eu viajava e meu pai, e de repente eu ainda estava deitado. Ele levantou mais cedo do que eu era previsto. Eu via ele com muita dificuldade para vestir uma meia no seu pé. Eu que estava na ponta do quarto e já havia dormido pouco porque ele roncou a noite toda. E eu via ele naquela dificuldade para calçar aquela meia. Eu levantei da cama e corri até ele e disse: por que o senhor não me chama? Uma necessidade. Geralmente as pessoas mais velhas querem resolver as coisas sozinhas. É ou não é? Querem resolver as coisas sozinhas. Às vezes alguém diz: mas você dormir com o seu pai, geralmente pessoas mais velhas não gostam que outros dormem juntos. Eu digo: ele não pode dormir só. Já é um senhor de 80 anos. Ele precisa de ajuda, ele precisa de assistência, ele precisa de companheirismo, ele precisa de alguém que calce a meia, ele precisa de alguém que ajude a calçar o sapato, ele precisa de alguém que esteja de olho, contido nele. Você vai descer uma escada, você vai subir uma escada, ele precisa de alguém que dá atenção para ele. Sabe, queridos, talvez de repente você não precise de muita coisa, de repente você precisa de atenção, de repente você precisa de um aperto de mão, de repente você precisa de apenas uma paz do Senhor, de um bom dia, de repente você precisa de um abraço amigo, e às vezes nesse abraço você pode sentir um calor humano, um calor fraterno, o abraço de Deus na sua vida. Mas às vezes você está correndo o abraço, às vezes você está correndo de dizer qual é a sua necessidade. Pastor, mas eu nem sei o que é a minha necessidade. É porque às vezes a gente vai ficando tão inerte, vai ficando tão insensível, que às vezes a maldade do dia a dia. Hoje se vê um homem abraçar com outro homem, logo tem um mau pensamento. Hoje você vê uma mulher caminhar de mãos dadas com uma mulher, logo tem maus pensamentos. Hoje, se alguém estende a mão para ajudar outro, logo diz: é porque tem interesse pelo que a pessoa é, pelo que a pessoa tem. Vocês me entendem, sim ou não?
Agora Jesus está dizendo, seja qual for a sua necessidade, o meu interesse é apenas pela compaixão das vossas almas. O meu interesse é apenas por vê-los melhor e maiores, e com nome escrito no livro da vida. Se você tem fome, eu tenho comida. Se você tem sede, eu tenho água. Se você tem necessidade de carinho, eu tenho amor para dar. Pastor, o que é amor? Alguém dizia para mim numa pergunta, disse, o que você entende como amor? Antes que eu respondesse, ela disse, não, eu tenho mais uma pergunta. A pergunta é, quantas vezes na vida que a gente ama? Dizem que a gente só ama uma vez e nunca mais. Eu quero responder para vocês. Eu disse para aquela pessoa, a Bíblia me diz que Deus é amor. Foi a minha resposta para ela. A Bíblia me diz que Deus é amor. Todas as vezes que você viver o amor, você vai viver Deus na vida de alguém. E tem mais uma. O amor, ele nunca morre. Morre a pessoa que não sabe usar o amor. A pessoa que não sabe amar. Acontece que muitas das vezes a gente só presume no amor carnal. Homem para mulher, mulher para com homem. Amor obsoleto. Mas ainda assim, quando você vive o amor, quando você estende a mão para uma pessoa e você dá atenção a ela, você está dizendo, eu estou vivendo Deus na sua vida. Quando você se preocupa com alguém e diz qual é a sua necessidade, pessoas tão insensíveis que ele vê do lado dele alguém cair, morto, machucado, de repente como aquele homem que foi espancado por malfeitores na parábola do bom samaritano. Passa alguém, chuta, passa alguém, vira as costas. A insensibilidade que faz com que muitos de nós não tenhamos compaixão daqueles que precisam. Jesus apenas viu aquela grande multidão e ele moveu-se de profunda compaixão e começou a ensinar. O ensino é mais valioso do que muitas riquezas, porque o ensino ele vai entrelaçar no entendimento, no coração, e vai fazer no cotidiano do ser humano ele ser mais e melhor. Hoje pela manhã o pregador dizia e fez referência do homem mais sábio que houve na terra, quando ele pede sabedoria. Mas eu disse a ele aqui ligeiramente, quem é sábio não tem como ser pobre, porque todo sábio, ele consegue bem administrar o seu dia, a sua hora, o seu tempo. E óbvio que ele vai ter grande progressão, porque tudo que é organizado tem tendência para um bom crescimento. Vire para quem está do seu lado e pergunta a ele, você tem alguma necessidade? O que você precisa? Vire para essa pessoa que está do seu lado e pergunta a ela, você precisa de alguma coisa? Você tem necessidade de algo? Seja a necessidade preeminente, ou seja, a ansiedade da alma e do coração. Sabe, aquele dia que você termina o dia e você fala, hoje eu estou feliz, porque o meu dia foi produtivo. E sabe qual é a melhor produção que você tem do dia a dia? É quando você gasta o seu tempo com Deus. É quando você gasta o seu tempo com as coisas de Deus. A gente tem uma completude de alma que a gente vai embora para casa feliz da vida, vai com o peito estufado, dizendo, oh, hoje foi bom, porque o meu tempo hoje foi gasto com Deus. Senhor Deus, visita esse lar que está em dificuldade. Esses filhos que têm tomado essa decisão de mergulhar na droga, na perdição, mas que tomam agora hoje uma decisão de constituir, de eleger
o Senhor Deus como seu pastor, para que nada falta na sua vida, a alegria, que o desespero desapareça. Eu decreto a bênção e a paz para essas pessoas, talvez está desempregada, mas que as portas sejam abertas de um emprego, que eles possam ser fiéis a ti também, entregando aquela parte que pertence ao Senhor, como diz a tua palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazer prova de mim. Há muitas pessoas que às vezes acham que se entregar o dízimo e vai fazer falta para ele, mas o dízimo pertence a Deus. O que é dízimo? Dízimo é a palavra que diz, é a 10ª parte. Então você, para que seja fiel e as portas sejam abertas, faça um voto com Deus. Você está em dificuldade financeira, está desempregado, vote a Deus. Se você achar o emprego, você vai ser fiel, tanto na oferta como também nos dízimos, e dando o tempo melhor para Jesus. Senhor Deus, que essa oração alcance aqueles que têm necessidade dessa hora. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso programa. A Assembleia de Deus do Ministério Fama, através do programa Manancial de Vida, deseja ver o seu sucesso. Acompanhe conosco a nossa programação. Ligue para nós queremos orar por você. Faça o seu pedido de oração. Venha nos visitar, porque nós temos a certeza de que juntos haveremos de estar caminhando rumo aos céus e muito em breve, indo morar eternamente com Deus no grande arrebatamento da igreja. E eu quero dizer a você, se Jesus voltar, nós estaremos no céu. Mas se ele não voltar, eu espero vê-los na nossa próxima edição do programa Manancial de Vida. E não esqueça jamais, Jesus ama você. Por isso o inferno vive a chorar. A igreja não descansa, o tempo todo está lá, brilhando em toda parte. A igreja vem, quebrando cativeiros para salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol, dissipando as trevas, destruindo o mal. A sua face é um refletor de glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem.